vou repetir aqui para vocês, assim como no século passado o cigarro foi o grande vilão da sociedade, o automóvel é o vilão do nosso século. A mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ônibus, metrô, outros transportes coletivos e carro fazem parte das soluções de mobilidade. No dicionário, mobilidade significa facilidade para se mover. A ideia, então, é tornar esse movimento fluido e prático. Boa tarde, estamos aqui com Adriana. A gente vai fazer uma entrevista sobre o que você acha sobre a mobilidade urbana, o meio de transporte que você usa, o que você usa para ir trabalhar. Trem e metrô. Mobilidade refere-se a essa possibilidade de mover-se sob as mais diversas formas pela cidade, associando esse entendimento aos veículos, às vias e todas as infraestruturas necessárias para o deslocamento de pessoas e cargas. É a qualidade daquilo que se move, do que se consegue movimentar. Refere-se à locomoção, capacidade de se mudar, de ir a outro lugar com rapidez. Para tal objetivo, os centros urbanos se valem de diversos meios de transporte, como carro, ônibus, metrô. Mas você sabe qual é a origem da mobilidade urbana? No Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas começou a ocorrer na década de 1950 do século passado, quando o processo intenso de urbanização se associou ao aumento de uso de veículos motorizados, tanto automóveis quanto aos ônibus, resultado de uma política de Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística. Neste cenário, nota-se o desaparecimento do bonde e o grande aumento do uso de ônibus e a ampla utilização do automóvel. Assim, a cidade saiu de uma mobilidade essencialmente pública e movida a eletricidade, que seriam os bondes e os trens, para outra que mistura a mobilidade pública e privada e depende essencialmente de combustíveis fósseis. Na década de 1960, nota-se uma valorização da cultura do carro, que foram quando mais vias começaram a ser construídas, levando as pessoas a preferirem o transporte por automóveis. Essa tendência teria sido acentuada com políticas que diminuíam a taxação na compra desses veículos. Olá, meu nome é Alessandra Luz, eu sou arquiteta, eu tenho um escritório aqui em São Caetano há 25 anos. Eu estudei no Mackenzie e estudei muito sobre o urbanismo na faculdade. Então, a quantidade de carros nas ruas, não temos espaço suficiente nas ruas para essa quantidade de carros e também não temos quantidade suficiente de transporte público para toda essa população. Para mim, o que falta? Falta um estudo mesmo populacional para enquadrar melhor população versus transporte. Acho também que não sei se adianta construir tanto e ter pouco transporte público, né? Eu acho que as pessoas elas precisam ter qualidade de vida dentro dos seus carros ou dentro de um ônibus, de um metrô, de um trem. Então eu levantaria esse aspecto, né? Maiores estudos populacionais e para trazer essa qualidade de vida que eu acho que todo ser humano tem que ter. A ideia de cidade é dada por um lugar feito para os cidadãos. Porém, com o decorrer dos avanços tecnológicos e a criação dos carros, as cidades passaram a ser planejadas para os carros. Dessa forma, cidades planejadas para os carros excluem a participação do cidadão como pedestre. E, além disso, ocorre uma diminuição de locais públicos, como playgrounds e praças. Assim como a luz elétrica e o telefone, o automóvel provocou uma revolução no cotidiano das pessoas.
Ao ampliar as possibilidades de locomoção, o carro transforma a individualidade e também a sociabilidade do homem, visto que redefiniu de certa forma a autonomia em relação ao tempo e ao espaço. O excesso de carros nas metrópoles agravou-se nas últimas décadas, graças à concentração de pessoas nas cidades, à falta de planejamento urbano e ao maior poder de consumo das famílias. Esse aumento contínuo da população urbana não foi acompanhado de políticas de urbanização e infraestrutura, que resolvessem essas questões como moradia e transporte, embora os custos das passagens tenham subido. Além de causar congestionamentos diários que dificultam a locomoção, os carros são responsáveis por grande parte da poluição dos grandes centros urbanos. Para a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo nas cidades, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre vários aspectos, inclusive incluindo as novas construções. Nós estamos vivendo numa cidade em que há a construção de muitos prédios, uma população muito intensa vivendo dentro desses prédios, e eu acho que não está sendo analisado esse aspecto como um ponto negativo. Excesso de pessoas ocupando um mesmo metro quadrado versus a parte espacial da cidade, parte urbana, né? Então, por que não pensar, né, o que vai ocasionar pessoas vivendo em prédios, a quantidade dessas pessoas vindo com carros ou não, ou precisando do transporte público, e qual é o reflexo disso na cidade, né? Em São Paulo, a maior cidade do país, os engarrafamentos que irritam pedestres e motoristas podem ser explicados de uma maneira mais simples. O número de carros novos que entram em circulação todos os dias é maior do que o nascimento de bebês a cada 24 horas. As implantações das faixas na cidade são alvos de polêmica por parte de políticos e moradores, que questionaram os valores gastos no projeto e não concordaram com a forma com que as vias foram feitas, e que acham ruim elas beneficiarem uma minoria. Há também reclamações de ciclistas sobre a qualidade das ciclovias, um detalhe importante que afeta a segurança de quem trafega nelas. Decidimos entrevistar o prefeito de São Caetano do Sul, Dr. Auríquio, para responder algumas perguntas. Como o senhor, prefeito da nossa cidade, vê as ciclovias e as calçadas na promoção de uma mobilidade urbana mais segura e eficiente? Temos um programa na cidade que está em fase de execução, aliás ele está chegando ao seu final, que é um programa chamado de Calçadas Verdes e Acessíveis e Anel Cicloviário. Nós estamos construindo um grande anel cicloviário que vai fazer quase que uma interligação toda da cidade através dessa ciclovia. Já existe um trecho em funcionamento, nós estamos terminando o trecho da Avenida Presidente Kennedy, que eu costumo brincar, o nome dela fica como Ciclovia dos Parques, porque ela nasce aqui no Parque Chico Mendes, ela cruza por dentro do Espaço Cerâmica, ela cruza a Avenida Guido Liberti, ela cruza a Avenida Nelson Braido, ela sobe a Avenida Goiás, entra na Avenida Presidente Kennedy e vai acabar lá na Avenida Presidente Kennedy, onde nós estamos construindo um grande parque, o Parque Kennedy, o Parque Leonardo Kennedy, que também é um parque de sustentabilidade, um parque que também vai impactar na qualidade de vida do morador e moradora de São Caetano, mas a gente tem incentivado muito o modal cicloviário, porque as grandes metrópoles globais, todas elas têm uma presença muito grande. As maiores cidades do Brasil têm um problema em comum, além da violência e do desemprego, que são eles os congestionamentos diários. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos do país passou de 30 milhões para 50 milhões, em um aumento de 66,6%. No mesmo período, poucas obras de infraestrutura, abertura de novas ruas e avenidas, aumento das faixas nas pistas e investimento no transporte em massa foram realizadas pela Prefeitura, Estado ou pelo Governo Federal. Quais são as principais iniciativas que a Prefeitura tem feito para melhorar a mobilidade urbana em nossa cidade?
Muito bem, olha, a mobilidade é um problema... Tá gravando. A mobilidade é um problema das metrópoles, e São Caetano está inserido numa grande metrópole, aliás, uma das maiores metrópoles do mundo, que é a metrópole de São Paulo. São 39 municípios conurbados, a capital mais 38 municípios, e com várias ações dos governos sobre a questão da mobilidade. E aqui em São Caetano, a principal medida que nós tomamos foi a implantação do programa Tarifa Zero, um programa onde a gente garante o transporte coletivo de qualidade, gratuito, a todo e qualquer passageiro que adentrar ao ônibus. Isso tem trazido um grande volume de passageiros transportados. Nós saímos de 22 mil passageiros transportados por dia, estamos na média de 72 mil passageiros transportados ao dia. Isso tem um caráter muito importante do ponto de vista social. Hoje a gente transporta aqueles que antigamente iam a pé, faziam seus trajetos a pé por conta de não poderem pagar suas passagens. Tem uma questão de sustentabilidade, você emite menos gás carbônico quando você deixa o seu carro em casa e usa o transporte coletivo. Você também tem um aspecto muito importante de melhorar a mobilidade quando você deixa o carro em casa e usa um transporte coletivo. Oi, gente, então a gente está aqui com a Samantha. A gente está aqui com a Samantha e eu vim fazer algumas perguntas para ela sobre o transporte público. Bom, você usa o transporte público para trabalhar, para passear, para quê? Para trabalhar não, porque eu trabalho em home office, mas eu uso para passear. Porque eu moro aqui em São Caetano, achei bacana esse negócio da tarifa zero. Aí eu gosto de usar, é bacana, bem legal. E você já pegava antes o ônibus porque... Você acha que aumentou o fluxo, alguma coisa assim? Não pegava, eu pegava Uber, aí eu troquei o Uber pelo ônibus porque é tarifa zero. Aí sobre o fluxo, pra mim, tudo bem. Eu nunca peguei ele lotado, mas eu sei que nos horários assim de 5 a 6 da tarde é meio cheio, mas eu não pego nesses horários. Eu pego meio-dia, 3 horas da tarde. O trânsito caótico nas grandes cidades e metrópoles também traz um outro prejuízo para seus habitantes, a poluição. Projeções feitas por empresas e organizações que trabalham com o meio ambiente mostram que se medidas alternativas não forem adotadas com urgência em São Paulo para combater os problemas causados pelo excesso de veículos, o ar da maior cidade brasileira será um dos piores do mundo, muito semelhante ao de Cubatão, em São Paulo, nas décadas de 70 e 80. Quais são as estratégias para reduzir a emissão de poluentes e melhorar a qualidade do ar em nossa cidade por meio de políticas de mobilidade? Então, vamos voltar no tarifa zero, vamos voltar nas ciclovias. Toda vez que alguém deixa o carro em casa para se locomover, ou de forma num transporte coletivo, ou de forma num modal cicloviário, você está deixando de emitir CO2, consequentemente você está protegendo a camada de ozônio. Agora, existe um mercado ainda muito incipiente, que é o mercado de carbono, que o poder público vai poder tomar créditos e comercializar esse carbono no mercado. E naturalmente também nós temos que procurar outras matrizes energéticas. Então a energia fotovoltaica é uma das opções que nós estamos tomando aqui, terminal rodoviário, aqui no Paço Municipal e em alguns outros equipamentos públicos. A promoção de diferentes alternativas promove o deslocamento mais sustentável e garante o acesso mais democrático à cidade. Oferecer tais políticas de mobilidade contribui para o maior dinamismo na circulação de pessoas, bens e mercadorias, refletindo no desenvolvimento sustentável, econômico e social, além da valorização dos espaços públicos. O fortalecimento de alternativas sustentáveis para a mobilidade se dá com base na capacitação dos órgãos públicos envolvidos. É possível observar que existe um movimento crescente de tecnologias que promovem o melhor gerenciamento dos diferentes modais de transporte, e a tendência é que o investimento em aplicativos de mobilidade só aumente. A ausência de políticas específicas para aumentar a oferta de meios de transportes viáveis e eficientes resulta diretamente na busca pelo transporte individual. Essa situação é impulsionada pela pressão da indústria automobilística, que além de dividendos, acaba gerando emprego no Brasil.
Esse aumento de automóveis nas ruas elevam a quantidade de acidentes de trânsito, onde a maioria das vítimas está em plena capacidade produtiva. Há ainda, também, o aumento da pressão sobre a previdência, em casos de morte ou invalidez permanente. Quanto ao meio ambiente, o aumento de gás carbônico na atmosfera é a consequência mais visível devido aos resíduos dos combustíveis fósseis. O horário de pico é uma parte do dia em que o congestionamento nas estradas e o congestionamento nos transportes públicos são mais elevados. É necessário, então, uma adequação das empresas ao deslocamento dos usuários, visto que cada vez a cidade está mais entupida e com mais gente. Existem 4 principais tipos de mobilidade urbana. A mobilidade urbana pública é aquela que o indivíduo consegue usar para se locomover num espaço urbano através de meios governamentais e públicos, como os trens, metrôs, ônibus. A mobilidade particular se dá pela locomoção por meio de carros e motos no ambiente urbano. Essa locomoção pode ser feita por meio de um veículo particular ou por um veículo de aplicativo, como o Uber 99. A locomoção por carros e motos facilita a vida de grande parte da sociedade, mas é inegável que ela pode causar algumas consequências negativas, como o trânsito e a poluição. Quais são os desafios enfrentados pela cidade em relação ao congestionamento do tráfego e como o poder ou a prefeitura está lidando com essa questão? Você tem toda a conurbação. São Caetano está ligado com Santo André, que está ligado com São Paulo, que está ligado com São Bernardo, está ligado... Enfim, então você tem nos horários de pico uma grande dificuldade de fluidez do tráfego. Nós estamos investindo muito, nós estamos promovendo agora a instalação de um corredor de semáforos inteligentes. Avenida Goiás, Guida Liberty... vão ser semáforos muito sensivelmente sincronizados, com aspectos inovadores muito importantes. Mas mais importante ainda do que os semáforos sincronizados, São Caetano é a primeira cidade a fazer um convênio com a Google do ponto de vista de implantação direto do Waze junto à nossa Secretaria de Mobilidade. Então, consequentemente, quem estiver andando de carro em São Caetano é um usuário. Eles têm um nome lá na Google, que eu não vou me lembrar aqui, é um usuário privilegiado que você pode interagir com o Waze na tentativa de você melhorar a fluidez. Em São Paulo, a CET instalou a faixa azul, que é uma sinalização de segurança para as motocicletas, com o objetivo de organizar o espaço compartilhado entre os automóveis e as motocicletas, pacificar e humanizar o trânsito da cidade de São Paulo. Mobilidade ativa é o ato de se deslocar de forma não motorizada. Nesse cenário, a bicicleta é a protagonista, uma vez que, além de ser um meio de transporte eficiente, é um instrumento de sustentabilidade ambiental. A mobilidade a pé, também conhecida como caminhabilidade, é a capacidade de pessoas de se deslocarem a pé em um ambiente urbano de forma segura, confortável e conveniente. Ela é uma parte fundamental de uma cidade sustentável e saudável, pois promove a redução da poluição do ar, congestionamento de tráfego e contribui para um estilo de vida mais ativo e saudável. A criação de vias próprias para as bicicletas, além de oferecer um espaço seguro para o ciclista, incentiva a adoção do modal como meio de transporte. Fomentar a cultura do ciclismo urbano torna as viagens mais rápidas e eficientes. Oi, gente, agora a gente está aqui com a Juliette.
Então, a gente queria saber por que você usa a bicicleta, se é mais por uma questão de locomoção ou pelo lazer. Pela locomoção, que eu uso mais pro trabalho. E quanto tempo em média você leva para chegar do seu trabalho para sua casa ou da sua casa até o seu trabalho de bicicleta? De bicicleta eu gasto normalmente de 15 a 20 minutos da minha casa. E por que você escolheu a opção de bicicleta para ir pro trabalho? Na verdade, eu adoro exercício físico. E como eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito e eu tenho 2 filhos e uma casa para cuidar, então eu preferi optar pela bicicleta, que é mais rápido e eu já faço exercício físico. A mobilidade por acessibilidade se dá por PCD, pessoas com deficiência, e ocorre por meio de cadeiras de rodas, tanto manual quanto elétrica, muletas, bengalas e andadores, por exemplo. Além disso, existem outras situações que também necessitam de acessibilidade, como, por exemplo, pessoas com próteses, mulheres grávidas, com crianças de colo, entre outros. No contexto atual, as pessoas com deficiência ou que estão em situações debilitadas necessitam de outras pessoas no auxílio. Porém, com o planejamento voltado às cidades planejadas, as pessoas e o aumento da acessibilidade na tal modalidade aumentaria de maneira independente. Como estão sendo abordadas questões de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiência, nos planos de mobilidade urbana? Olha, o transporte público já é um transporte acessível, até por determinação legal, isso já há algum tempo é feito. Nós temos, nesse conjunto de calçadas, o nome delas são calçadas acessíveis, todas elas são projetadas especificamente para que você possa usar com o cadeirante, seja ele idoso, jovem, e todos os equipamentos públicos nossos respeitam regras de acessibilidade e a Prefeitura, dentro do seu escopo de fiscalização, também tem exigido isso de outras instituições, de outros segmentos da sociedade também que apliquem essas normas e regras de acessibilidade.